Sejam todos bem-vindos a mais esta reflexão do dia. Este canal ele foi criado com o objetivo de todos os dias levar até o seu lar, levar aonde você estiver, uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, né? A gente sabe que muitas vezes passamos por momentos difíceis, por períodos difíceis, e quando eu passei por esses períodos na minha vida, eu pude perceber a importância de nós termos algo que nos dê esperança, algo que todos os dias faça nós seguirmos em frente. Então foi aí que surgiu a ideia do canal. Uma palavra simples, uma palavra breve, mas que venha ajudar você a viver no seu dia a dia. E hoje eu quero falar acerca de uma passagem bíblica que se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 43 e 44. Então, se alguém quiser depois dar uma olhadinha lá e ler, né, todo o capítulo, também é bem interessante. Mas quero me deter a esses dois versículos, né, que nos diz: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amais os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, o que essa passagem está nos dizendo, né? Então, essa passagem está nos dizendo que nós não devemos fazer aquilo que hoje o mundo faz. A maioria das pessoas fazem, né? Se a gente for ligar a televisão e a gente for ver o noticiário, tanto o noticiário televisivo como o jornal, como mídia social, a gente vai ver muita coisa que acontece no trânsito, relacionamentos que não dão certo, N coisas que faz com que aquelas pessoas que antes se amassem passam a se odiar, né? E isso faz com que crie algo dentro do coração da pessoa muito ruim, tanto para quem sente quanto para quem você deseja aquilo ali, né? E o mundo nos diz muitas vezes que da mesma forma que a gente é ferido, a gente deve ferir, não é isso? Só que a Bíblia está falando justamente o contrário, né? A Bíblia está dizendo que mesmo aqueles que nos odeiam, mesmo quando é feito algo ruim para nós não devemos retribuir da mesma forma. Porque se a gente acha errado aquilo que a outra pessoa está fazendo para nós, por que nós vamos fazer igual? Então a gente vai estar tão errado quanto a pessoa que está fazendo, né? Cometendo aquele erro. E por que muita coisa acontece de ruim? Por que muitas até tragédias acontecem aí fora? Porque muitas vezes não fazem o que a palavra do Senhor nos diz para fazermos. Que a gente não deve devolver, como diria um ditado popular, a gente não deve devolver com a mesma moeda. Se a pessoa te odeia, ame. Aí você diz assim, mas o que é amar? Amar é simplesmente não retribuir ódio com ódio, não retribuir um tapa com outro tapa, não retribuir uma briga querendo falar mais alto, querendo daqui a pouco ferir mais, seja fisicamente ou seja emocionalmente, porque muitas vezes o emocional machuca muito mais do que o físico, né? Então, que a gente possa começar a ter atitudes diferentes, porque muitas vezes a gente julga a outra pessoa, mas daqui a pouquinho, da maneira com que a gente está julgando, a gente está ficando ou se tornando tão errado quanto a outra pessoa que a gente está julgando. Né? Tem uma outra passagem da Bíblia que diz, com o mesmo critério que julgares, serás julgado. Né? Então, o que falta muitas vezes é o amor, muitas vezes o que falta é o perdão, muitas vezes o que falta é a pessoa não se precipitar e retribuir literalmente, como diz o ditado popular, com a mesma moeda. Eu não sei o que você aí do outro lado que está me assistindo está passando nesse dia, mas se daqui a pouquinho alguém falou mal de você, não retribua falando mal também. Muito pelo contrário, peça a Deus por essa pessoa, para que ela venha mudar e venha enxergar que ela está cometendo um erro, que ela está errando em falar, né? Então eu sempre digo assim, ó, que a fofoca, por exemplo, ela existe porque alguém escuta.
Então, no momento em que alguém vier contar algo acerca de uma outra pessoa, né, você simplesmente mude de assunto, porque se você não escutar, a pessoa não vai falar. Então, a fofoca, ela para por ali. E às vezes a gente acaba se envolvendo em situações que nos traz tanta coisa ruim simplesmente por a gente escutar coisas negativas, escutar pessoas negativas, e muitas vezes as fofocas, em 90% delas, elas não são exatamente como é nos passado, né? Ou elas são aumentadas ou são inventadas. Então, que a gente não venha alimentar os nossos ouvidos com coisas negativas, né? Então, se fizeram algo de ruim para você, retribua com o bem, porque eu tenho certeza que fazendo dessa forma, o mundo vai ser diferente. E a gente tem que começar por alguém. E não, então, por que não começar comigo? Por que não começar por você? Se a gente começar a ter esse pensamento diferente, quão diferente a gente vai tornar, se não o mundo como um todo, pelo menos o nosso mundo, o nosso convívio do dia a dia. A gente vai tornar muito melhor se a gente conseguir ter esse tipo de atitude, de não retribuir o mal com o mal. E você pode ter certeza que o teu coração vai ficar mais leve, o teu sono vai ficar melhor. Muitas bênçãos que Deus já conquistou para você e para mim. Muitas vezes elas são impedidas de chegar a nós por esse tipo de atitude que a gente tem de retribuir o mal que nos fazem também com o mal. Então, no momento em que a gente muda esta forma do mal vir e a gente retribuir com o bem, a gente corta aquela linha de coisa ruim que viria para nós e faz com que as bênçãos de Deus cheguem até nós. Então, que nesse dia a gente possa estar refletindo sobre aquilo que a gente tem feito quando nos fazem mal, de que forma que a gente tem agido para com as pessoas que nos fazem algum tipo de mal. A gente tem retribuído com o mal ou com o bem? Então, essa é a reflexão que eu deixo nesse dia. E que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e que a gente possa fazer, se não o mundo como um todo, mas pelo menos o nosso mundo ao nosso redor melhor.